Essa automação de agente de IA que você está vendo aqui na sua tela, ela pode vender aí basicamente qualquer coisa. Basta você dar as instruções corretas e alimentar ela com as informações aí do seu produto ou do seu serviço, que esse fluxo sozinho consegue realizar a venda aí de ponta a ponta, desde o atendimento inicial do cliente até a geração de um link de pagamento e envio desse link para o cliente para efetivação desse pagamento. Tudo isso acontecendo aí totalmente no automático, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então bora aqui ver na prática esse agente de IA trabalhando. Vindo aqui para o nosso WhatsApp, que é onde esse agente de IA vive, né? Vamos fazer uma pergunta aqui para ele. Gostaria de saber mais sobre as formações de agentes de IA da NoCode. E vamos mandar para ele aqui, aguardar ele responder. Beleza? Deu uns segundinhos, ele já trouxe aqui algumas informações para mim, né? Então ele trouxe aqui as informações do curso da formação de DeFi, valor de 1.297, a próxima turma, Langflow, Assistance OpenAI e N8N. A gente poderia aqui pedir mais informações, né? Ele daria as informações dos cursos, tudo de acordo com as informações que a gente forneceu para esse agente, mas agora eu vou já pular aqui para uma etapa de intenção de compra, né? Então, quero comprar um curso de DeFi. Vamos selecionar um aqui, eu poderia selecionar mais de um, né? A gente definir, vai dar da nossa conversa, aguardar que ele responder. Beleza, já me trouxe aqui a resposta, né? Para prosseguir com a compra do curso DeFi, preciso que você me forneça seu CPF, né? O meu nome ele já sabe, ele já pegou essas informações, ele verificou que ele não tem meu CPF ainda, ele veio aqui e requisitou meu CPF. Então, vou colocar aqui um CPF aleatório, né? Não, meu CPF, obviamente, gerado aí pelas ferramentas de desenvolvimento, né? De pegar CPFs para desenvolvimento e testes. Vamos aguardar ele responder. Beleza, menos de um minutinho aí, ele já trouxe aqui pra gente. Sua compra do curso DeFi foi processada com sucesso. Você pode acessar o link aqui para efetuar o seu pagamento. Já me mandou aqui um link de pagamento. Se precisar de mais alguma informação, estou à disposição. Clicando aqui nesse link, a gente já é direcionado aí para uma conta do Asas. Aqui eu vou borrar as minhas informações para que vocês não vejam as minhas informações aqui em cima, que são informações da loja, né? Não é uma informação que eu quero disponibilizar aqui no YouTube. Porém, aqui embaixo a gente tem aqui o valor total da compra, 1.297, que a gente viu que era o preço do nosso produto. Link para o pagamento da formação de DeFi NoCode Startup, seja bem-vindo. E aqui abaixo a gente tem o Pix para pagamento. E esse não é um Pix simplesmente um Pix fixo, né? Que a gente disponibiliza para qualquer cliente. Esse é um Pix gerado exclusivamente para esse cliente, ou seja, quando esse cliente aqui, no caso eu, se eu pagasse, a gente poderia criar uma automação, uma vinculação aí com uma área de distribuição já desse nosso curso, já liberar o acesso para esse usuário em específico, então tudo feito especificamente para esse usuário aqui. Então bora aí nesse vídeo explorar um pouquinho mais como que a gente consegue construir um agente desse, né? Qual que é a arquitetura necessária para a gente desenvolver e os fluxos necessários para a gente desenvolver um agente como esse vendedor. Primeiramente, bora entender quais são os recursos que a gente precisa para criar um agente como esse, né? Quais são as pecinhas, ferramentas que a gente precisa, qual que é a arquitetura dessa nossa solução. Para isso, vindo aqui, né, para a tela do computador, trazendo aqui a arquitetura desse nosso projeto, dessa nossa automação e desse nosso agente de IA. Olhando aí para front-end, back-end, olhando para integrações, que são basicamente as estruturas base necessárias quando a gente fala de um projeto de automações e agentes de IA robusto de fato, né? Que tem aplicações mais interessantes, mais práticas, que agregam mais valor. Essas são as características essenciais que a gente tem nesses projetos. A nível de front-end é a interface que a gente vai ver que a gente está utilizando o WhatsApp no caso. A nível de back-end tem toda a parte de inteligência e a parte de banco de dados e informações, né, onde a gente tem ali os dados da nossa aplicação, dados do nosso projeto, os dados aí dos pedidos realizados. E aí, integrações, entrou aqui integrações gerais, né, de modo geral, as ferramentas de criação de agentes que a gente integra aí e os modelos de linguagem, né, para serem de fato as nossas IAs. Olhando para o nosso projeto fica construído dessa maneira, né? A gente tem um WhatsApp aí como front-end, que a gente estava ali interagindo e conversando direto na interface do WhatsApp. A gente utilizou aí o Supabase como nossa base de dados, onde tem ali as informações dos nossos produtos, a gente tem informações dos usuários que estão entrando em contato com a gente, então a gente sabe qual usuário, qual que é a conversa que o usuário está tendo, e a gente também tem ali informações, registros dos pedidos. Vou mostrar isso para vocês, mas quando
eu quero fazer uma compra, requisito uma compra, a gente gera um pedido que tem todo o registro de quando é que aconteceu o pedido, o valor do pedido, o link do pagamento do pedido, quando esse pedido for... E o status do pedido, né? Se o pedido já foi pago, se está aguardando o pagamento. Quando for pago, a gente pode fazer alguma coisa. Por fim, a gente tem, obviamente, as integrações extremamente importantes, né? A gente está utilizando, nesse caso aqui, fazendo uso do Assistant da OpenAI como o nosso motor do agente de inteligência artificial. Integrado, esqueci aqui das automações e integrações, né? A gente está utilizando o N8N como a nossa grande forma de integração, automação, que integra aí com o nosso WhatsApp e também com as nossas APIs. Nesse caso, a gente está utilizando o Assistant da OpenAI como nosso agente de IA, obviamente integrado aos modelos da OpenAI. E a gente também está fazendo uma integração aí com o Asas, né, para ele gerar os links de pagamento para a gente, links de pagamentos personalizados, são links individuais de cada um dos clientes que são criados na hora quando o cliente pede para fazer um pedido, né? Então, cada link é gerado naquele momento de forma individualizada para que a gente consiga traquear o status desse pedido de uma forma completamente personalizada. Essa estrutura de projeto aqui, ela basicamente permite que você crie um agente de vendas que venda basicamente qualquer coisa. Você pode criar um agente para vender roupas, eletrônicos, vender cursos aí, que foi o case que a gente mostrou aqui para vocês, para vender serviço pontual, para vender comida, e-commerce, fazer venda de delivery, o que você quiser. E aí a gente está falando muito de agente de IA aqui, né? Vamos recapitular e trazer aí para a realidade o que é um agente, qual que é a estrutura e a arquitetura de um agente em específico. Nesse caso, a gente vai estar fazendo uso aí da ferramenta do Assistant da OpenAI nesse nosso case aqui. Um agente, a arquitetura de um agente, ele parte desses princípios. A gente tem um agente abaixo, né? A gente tem os modelos de linguagem, né? Ele faz o uso de modelos de linguagem para ele ter inteligência. Ele estrutura, a gente tem as instruções base dele, que é o prompt base desse nosso agente. São basicamente as instruções principais e iniciais aí desse nosso agente. Esse agente, agentes, né? Eles precisam ter uma memória, né? Para que ele consiga entender contexto de uma conversação. Afinal, a gente não quer ficar repetindo tudo sempre como se fosse uma única mensagem o tempo todo. A gente quer que ele lembre o histórico das nossas conversas. A gente também trabalha aí com base de conhecimentos extras, né? Então, PDFs, planilhas, links, textos, URLs, sites, canais de YouTube, o que você quiser aí, dependendo da estrutura da sua base, a gente pode subir aqui como uma base de conhecimento extra para que aconteça aqui o processo de RAG, né? Retrieval Augmented Generation. E a gente também tem, né? Agentes também possuem a possibilidade de fazer o uso de funções, né? Chamar funções. E essas funções permitem que a gente converse com serviços de API externos ou interagir com o banco de dados. No caso, ambos aqui através de chamadas estruturadas de API. Essa aqui é basicamente a arquitetura de um agente completo. E o nosso agente aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco, a estrutura base dele ficou basicamente assim. A gente não está nesse nosso agente, eu poderia... e até para ele se tornar mais inteligente, seria legal a gente ter uma base de conhecimento para ele fazer um retrieval ali. Nesse caso, nem foi necessário, né? A gente está basicamente trabalhando com funções e a cada interação, o agente entende se ele precisa chamar uma ou outra função e ele chama essas funções. As funções que esse agente que a gente está trabalhando agora, as funções que ele possui é basicamente ler os dados dos produtos, no caso cursos ali no banco de dados, ler dados do usuário no banco de dados, editar dados do usuário no banco de dados e criar um pedido, né? Criar um pedido no banco de dados e um link de pagamento para que esse pedido, esse link seja enviado para o usuário depois no WhatsApp. E conhecendo esse nosso agente, já entendendo a estrutura dele, bora olhar como é que ele fica dentro lá da plataforma da OpenAI de fato, né? Então, vindo aqui para dentro da plataforma da OpenAI, a gente tem aqui no Playground a construção desse nosso agente, né? Esse agente de vendas. Ele tem aqui um prompt bem simples, que na verdade ele é a persona dele, ele é ser um melhor agente de vendas do mundo, especialista em técnicas de spin seller e challenger sale, e tem instruções aí de vender basicamente os produtos do No-Code Startup e não fugir desses processos. Um prompt bem simples, a única coisa que a gente tem algumas instruções a mais aqui, né? Instruções extras para as nossas funções, que são as 4 funções que a gente comentou lá, né? Então, tanto para get produtos, post pedidos, get user e a update user. Basicamente isso. Aqui embaixo a gente tem as nossas 4 funções que a gente criou, né? Get user, post pedido, get cursos e update user. Entrando aqui só para conhecer rapidamente, por exemplo, essa nossa post pedidos aqui, que é a nossa função para
criar um novo pedido, né? Então, utilizado para criar novos pedidos de compra no banco de dados e enviar link de pagamentos para o cliente. Basicamente, a gente precisa aí do ID do produto, do cliente e do CPF do cliente e do nome do cliente. A gente sempre vai precisar chamar essa função, a gente sempre vai precisar desses campos aqui. Então, ele precisa saber esses campos exatamente. Por isso que a gente viu o agente perguntando o meu CPF, mas ele não perguntou meu nome. Porque a gente também tem a getUser aqui, né? Então ele consegue buscar no banco de dados, verificar se aquele usuário já está no banco de dados. Eu vou mostrar o banco de dados para vocês já. E se a gente já tem essas informações do CPF e do nome, caso já tiver, ele não precisa perguntar para o usuário novamente para não ficar chato, né? Perguntando para ele, tá, qual que é o seu CPF, qual que é o seu nome, toda vez que a pessoa vai fazer uma compra. Então essas são as funções, não vou passar em todos aqui, mas a estrutura é bem parecida. Cursos a gente pode pegar tanto pelo nome quanto pela categoria do curso. E aí, tão importante quanto a gente conhecer esse nosso agente, a gente entender a estrutura e nosso banco de dados, né? Nosso banco de dados, como a gente viu, ele vive aqui dentro do Supabase, que é uma ferramenta excepcional para a criação de back-ends por completo, né? E nesse caso, a gente está utilizando ele basicamente para a função de banco de dados, né? E a gente tem aqui a nossa tabela de usuários, tabela de produtos e as nossas tabelas de pedidos. Aqui em produtos eu tenho todos aqueles produtos que a gente está fazendo uso e está vendo as informações lá quando o agente responde com informações sobre nossos produtos. Então, é uma tabela aqui totalmente estruturada que a gente pode manter atualizada, sempre as informações vão estar atualizadas e o agente vai estar sempre consumindo informações aqui antes de criar os pedidos, né? Então, isso deixa muito dinâmica a informação. Você consegue ter aqui quantos produtos você quiser, trabalhar com uma base gigantesca. Vai muito aí de cada uma vai muito da sua necessidade, né? Então essa é a nossa tabela. Aqui a gente tem os usuários que estão entrando em contato e aqui a gente tem os pedidos que são gerados, né? Então se eu entrar aqui a gente vai ter aquele pedido que eu gerei ao fazer aquela conversação que vocês viram no começo desse vídeo. Então eu tenho aqui o pedido, ele está com status de aguardando o pagamento e aqui tem o nosso ID de pagamento do Asas, né? Então quando esse pedido do Asas for realizado, esse nosso status de pending ele pode ser atualizado, fazendo o envio da nossa mercadoria, fazendo a liberação, aqui nesse caso, do curso para a pessoa, por aí vai, a ação que você quiser tomar após o pagamento aqui desse pedido. Beleza, tendo entendido como que está funcionando o nosso assistente, como que ele foi construído e também onde estão essas nossas informações aqui no banco de dados, o que a gente precisa agora é fazer com que esse nosso assistente ele se comunique com esse banco de dados, se comunique, né, com o WhatsApp, esteja todo interligado aí. Para isso, como a gente viu, a gente vai fazer o uso aí do N8N com a ferramenta de integração e automações aí para facilitar toda essa inteligência e essa orquestração aí por debaixo dos panos. Porém, para isso, né, a gente precisa saber como integrar o Assistant da OpenAI via APIs aí com o N8N. E para isso a gente precisa entender um pouquinho mais como que funcionam as APIs do Assistant, porque elas possuem aí algumas características bem individuais e peculiares. Então, vindo aqui para a tela do computador, né, explicando para vocês um pouquinho como que, de uma maneira lúdica, como que a API dos assistentes funcionam, né? A API do Assistants, a gente tem diversas chamadas e ferramentas que a gente pode chamar. A gente tem os assistentes, a gente tem as threads, né, que são as conversas. Os assistentes são aquelas instruções, né, aquele agente que a gente criou de vendas, a gente pode criar diversos daqueles, então aquele é um assistente, posso ter diversos outros. A gente tem as threads, que são as nossas conversas, ou seja, se eu conversar com um assistente, vou ter minha conversa. Se iniciada uma nova conversa, uma nova thread, é uma conversação diferente, que é toda a memória e contexto, né, dessa conversa para que o assistente relembre coisas que aconteceram anteriormente. E, obviamente, dentro de uma conversa, a gente tem mensagens, né? A gente tem mensagens tanto do usuário quanto do próprio assistente. Eu mando uma mensagem, o assistente responde, todas essas mensagens são armazenadas dentro dessa thread. E além disso, né, a API, né, a forma como os assistentes funcionam, eles funcionam através dessas runs, né, de rodagens aí, que nada mais são do que a gente pegar um assistente, pegar uma das threads, porque um assistente pode ter diversas threads, pegar uma dessas threads, unificar os dois e falar assim, ó, vou colocar mais uma mensagem aí, processa para mim e me responde uma nova mensagem. Então é isso que a gente precisa orquestrar, né, por debaixo dos panos na API, né, integrando aí o Assistant com os nossos sistemas de modo geral, nesse caso aqui com o WhatsApp. E aí quando a gente trabalha nessa run, a gente basicamente pega aqui um assistente, peguei o assistente 1, por exemplo, e o assistente B. Peguei a última mensagem que foi adicionada nessa nossa thread aqui e pedi assim, ó, processa aí, né, roda aí. Ele vai rodar, fica ali pensando, trabalha,
as instruções, entende ali a última mensagem, trabalha com as instruções dele e ele vai lá e responde, né? Depois de completa, processada, passada por todas as informações, chegando em um status completo, ela vai lá e me responde essa thread, né? Com uma nova mensagem do assistente, adicionando a mensagem na thread, e aí sim a gente consegue pegar essa mensagem e disponibilizar essa mensagem para o usuário, que é o que a gente vê como a resposta final ali no WhatsApp depois de a gente fazer uma pergunta. E quando a gente aciona uma ferramenta, quando esse assistente ele precisa fazer uma chamada de uma função, por exemplo, existe dentro dessa run um passo a mais que é preciso ser respeitado e atendido aqui, né? Então, essa run ela não vai para um status completa, e sim ela entra aqui para um status de required action, né? Ela está ali aguardando para que uma ação aconteça. Esse requires action nada mais é que um sinal dizendo que, olha, eu preciso de mais informações para seguir com essa nossa resposta. Então ele fica ali aguardando que uma chamada estruturada traga para ele uma informação extra. Então eu quero saber quais são os produtos da categoria agentes de inteligência artificial. Ele pediu isso. A gente tem que, a partir de uma automação, buscar isso no banco de dados, responder aqui para o assistente de uma forma estruturada para que ele consiga posteriormente criar aí sim uma resposta e responder para o usuário. Então quando a gente tem um processo aí de chamada de ação, é isso que acontece. Por que isso é importante? Porque essa é a fundação de como que a gente cria automações e agentes de IA utilizando os assistants da OpenAI. Então bora ver agora no N8N isso na prática. Esse é o nosso fluxo do N8N que dá vida aí a esse nosso assistant, né? Esse monstrinho aqui que a gente criou. Depois a gente entende algo bem tranquilo da gente estar desenvolvendo e a gente pode ir empilhando diversas outras funções aqui, deixando esse nosso agente mais complexo ou até mesmo deixando ele mais simples, vai depender muito do seu objetivo final, né? Mas antes, né, vamos ver esse nosso bichinho aqui rodando, né? Então, vou botar aqui para rodar e aqui no nosso WhatsApp, vir aqui perguntar para ele agora quais são, quero informações sobre os cursos de Make, Flutterflow e formações de SaaS. Vamos rodar aqui, aguardar, deixar ele pensar, vir aqui para o nosso fluxo, a gente pode ver aqui nosso fluxo já rodando, né? A gente vê o fluxo trabalhando, tá pensando. Aqui ele rodou, chamou aqui as nossas funções, né? Veio aqui, bateu aqui buscar nossas funções de buscar produtos, que tá pegando as informações, rodou tudo e respondeu a gente no WhatsApp. Beleza, se a gente vem aqui pro WhatsApp agora, a gente tem aqui estão informações que você pediu, curso de Make, curso de Flutterflow e curso de SaaS e aplicativo. Perfeito, automação rodando aqui já certinho, inclusive eu até fiz uma pergunta aqui perguntando sobre SaaS e o nome da categoria certa no nosso banco de dados é softwares e aplicativos, mas ele já consegue entender o que é SaaS, o que é software, faz essa adaptação e traz aqui a resposta correta, buscando informações corretas para a gente no banco de dados, o que é extremamente interessante. Voltando lá para o nosso N8N para entender, né, como que esse fluxo fluiu aqui, o que a gente tem aqui de modo geral. Rapidamente, aqui, inicialmente, a gente tem aqui o nosso gatilho, que nada mais é do que o recebimento de uma mensagem no WhatsApp. WhatsApp integrado aqui via webhook. E depois aqui no final a gente faz a nossa resposta via WhatsApp também, utilizando aí uma chamada de API para a nossa API de WhatsApp, né? Aqui a gente faz toda a gestão de usuários e conversas. Então, se um usuário envia a mensagem com um número, ele vai ter a sua conversa. Se outro usuário envia com outro número de WhatsApp, é uma outra conversa. Assim a gente consegue individualizar os usuários. É por isso que a gente tem aquela nossa tabela de usuários lá dentro do Supabase, né, para organizar tudo isso. Então, basicamente, a gente verifica, né, se o usuário já existe no banco de dados. Se ele não existe, a gente vai criar uma thread, que é uma conversa para ele, criar um usuário, associar esse usuário à thread e por aí seguimos, né? Se ele já existe, a gente não precisa fazer esse processo. E aqui a gente já entendeu ali como é que funciona essa questão de criar threads, né? Que tem as threads, tem as runs, tem os assists, tem as mensagens. Aqui a gente vê tudo isso na prática, né? Então aqui eu tenho adicionar mensagem na thread, aqui eu tenho que criar e rodar a nossa run, que é basicamente unificar a nossa thread com o nosso assistants. E aqui acontece a mágica inicial, né? Que basicamente a gente aguarda ali a nossa run acontecer, o processo acontecer, que a gente tem que ver se vai ser um status completo, e quando for completo o status da nossa run, a gente segue aqui para frente. Deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem. A gente tem um completo aqui, a gente segue para esse caminho aqui, enviando a mensagem no WhatsApp. Ou caso a gente tenha um em progresso, a gente continua aqui aguardando até que essa nossa run seja completa, ou que ela precise aí da resposta de uma
ação, né? No momento que ela precisa de uma resposta de ação, ela vem aqui para cima, que são as nossas funções. E é por aqui que a gente consegue chamar aquelas nossas 4 funções. Então eu tenho minhas 4 funções empilhadas aqui, né? Get produtos, a minha função post pedidos, a minha função get user e a update user, né? Para eu conseguir chamar essas funções, a gente fazer algumas tratativas aqui nessa nossa chamada. A OpenAI ela pode chamar tanto as funções em série ou em paralelo, né? Nesse caso aqui ele chamou em paralelo 3 funções. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver que a gente tem aqui dentro 3 chamadas em lista, né? Então a gente tem a lista aqui de 3 chamadas diferentes que aconteceram de forma simultânea. Então a gente tem a getCursos aqui buscando o nome do make, a gente tem novamente a getCursos buscando o Flutterflow e a gente tem aqui por fim a getCursos buscando a categoria de softwares e aplicativos. Beleza? Então isso aqui é uma chamada em paralelo que requer com que a gente faça algumas tratativas para conseguir responder essa nossa função. Então aqui inicialmente a gente está quebrando essa função, essa nossa array, né, com 3 itens, agora em 3 objetos para a gente trabalhar esses objetos de forma individualizada, uma lista ali de itens, e com esses 3 itens a gente consegue trabalhar eles de forma individualizada dentro desse nosso loop, executando cada uma das funções de forma individual. Então, no caso aqui eu pego aquela nossa função getCursos, passei por ela por aqui uma vez, rodei esse nosso processo aqui uma vez, rodei uma segunda vez e uma terceira vez, agregando as 3 respostas para as minhas funções que eu queria construir. Aqui no final a gente constrói a resposta de forma individualizada dessa nossa função, tendo um resultado da nossa resposta individual da tool. Então essa minha tool, com esse ID, eu tenho essa resposta, né? Então no item 1, essa minha tool do make, eu tenho essa resposta. A minha tool 2 do Flutterflow, eu tenho essa resposta. E a minha tool 3 do SAS, eu tenho essa outra resposta maior. E aí com isso, com as respostas individualizadas, a gente consegue agregar essas respostas aqui na frente, criando a resposta final que a OpenAI espera, que é uma resposta agregada de todos os itens em conjunto, né? Então aqui eu tenho a resposta da minha função de forma agregada e a lista das respostas das minhas chamadas que foram chamadas em paralelo, ou seja, elas também têm que ser respondidas em paralelo, que é a forma como a OpenAI espera que essas respostas aconteçam. Com isso, a gente responde a OpenAI, aguardamos novamente ela processar aqui. Caso ela precisar chamar mais uma vez alguma função, ela vai vir para cá, chamando em série essa função. Caso não, ela vai dar como completa aqui, enviando nossa resposta no WhatsApp. E com isso, com essa união aí desse nosso fluxo do N8N, do Assistant, a nossa base de dados, a gente consegue basicamente aí criar esse agente que consegue vender basicamente qualquer coisa. A gente pode criar novas funções, dadas as necessidades específicas aí dos projetos de vocês, tirar funções, caso vocês não tenham necessidade, modificar, porém a construção e o empilhamento de funções aqui, tendo entendido essa base, elas seguem aí a mesma lógica. Essa aqui é uma das formas mais flexíveis aí de você criar um agente de inteligência artificial, não ficando dependente aí de ferramentinhas prontas, né, que obviamente vão te deixar mais limitados, mas que te permitem criar agentes aí de fato extremamente funcionais, criando e realizando automações e integrações extremamente mais complexas, usando aí ferramentas bastante robustas do mercado para criar soluções de fato que agregam valor aí para qualquer tipo de negócio. E se você tem interesse aí de criar uma automação exatamente igual essa, até replicar esse meu fluxo, né? Até clonar esse meu fluxo para adaptar aí para o seu negócio, entender como cada um desses nodos, né? Como cada coisa dessa foi construída e por que foi construída, e também criar outros agentes mais complexos, agentes de agendamento, agentes de suporte, enfim, qual for a sua necessidade, te convido aí a conhecer um pouco mais no link abaixo aí, clicando para conhecer um pouquinho mais o ecossistema da NoCode Startup. Acredito que você vai curtir bastante o que vai encontrar por lá. Beleza, pessoal? Obrigado por quem ficou por aqui. Deixa nos comentários aí qualquer dúvida, respondo a todos vocês e até uma próxima.